vez aqui com vocês com muita alegria, né? Com muita fé, com muito entusiasmo, né? Com a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje temos um tema para vocês vitorioso. O tema é vitorioso. Você pode ser vitorioso. Obrigado aí pelo like já, tá? Valeu, obrigado, Deus abençoe. Preciso de like no nosso canal Zione Ares, né? Que é feito com muito amor, com muita graça de Deus, para que a gente melhore a qualidade de vida da gente. Então, hoje o tema vitorioso. O que é vitorioso? Gente, vamos começando o nosso bate-papo, nosso programa Nascemos para Brilhar, né, com essa pergunta: o que é ser vitorioso? O que é ser vitorioso? Eu pergunto para vocês também, né, quantas vezes você desejou mudar algum hábito arraigado, né, arraigado em sua vida e não conseguiu? Alguma coisa que você quer e não consegue. O que é? E aqueles pensamentos, velho, chato, diabólicos, que insistem em vir em nossa mente, em sua mente, você não consegue expulsá-los? Por que não consegue expulsá-los? O que dizer de aspectos de sua personalidade, né? Aspecto que nós temos na nossa personalidade que prejudica os nossos relacionamentos, ou com a família, ou com os amigos, né? Os colegas de trabalho, na escola, na igreja. O que dizer disso? Então essas 4 perguntas aí. Será que existe solução eficaz e definitiva para essas perguntas que eu lhe fiz, que eu estou fazendo a mim também, para esses problemas? Será que existe? Nós vamos ver durante todo esse nosso bate-papo. A primeira pergunta foi: o que é ser vitorioso? Então, vitorioso é aquele que triunfa, né? Aquele que vence, né? Tem um sonho, tem um projeto e você chegou no pódio. Agora diz Augusto Cury que não é digno do pódio aquele que não soa a camisa, que não trabalha. Porque o que adianta você conquistar alguma coisa, você vencer ou triunfar de maneira criminosa, fora da lei? De nada vai adiantar, né? Não vai ser legal. Porque nós temos os vitoriosos com a graça de Deus. Temos o vitorioso que ele não acredita em Deus nenhum, né? Ele é vitorioso. E tem um vitorioso que ele acha que está sendo vitorioso com o inimigo. E, infelizmente, a gente sabe que tem gente que faz pacto, né? Faz pacto com o inimigo para alcançar algum sucesso, para chegar em algum lugar, que não precisa. O inimigo é vencido, ele já está vencido, certo? Ele não vai fazer nada que não seja em troca de querer a sua alma, querer o seu ser. Você vai sofrer bastante depois. Na hora ele é bonzinho, ele vai dizer que vai lhe conceder, mas depois você se ferra. Com Deus é diferente. Então o vitorioso nada mais é do que triunfar, do que vencer. E vencer com suor, né? A pessoa que bacana, né? O que é que acontece? Eu me lembrei agora, sempre quando eu falo, às vezes eu me lembro de futebol, quando o Brasil levou aquele 7-1, depois no final do jogo final, Alemanha e Argentina. E ali, 2 times muito bons, e o 0-0, e o 0-0, e o 0-0, e tinha que sair um vitorioso. O que acontece com o técnico? O técnico já tinha feito, né, da Alemanha, já tinha feito todas as artimanhas que podiam ser feitas dentro do futebol e não conseguiu. Não estava conseguindo vencer a Argentina. O que ele fez? Ele pegou alguém que estava no banco de reserva, mas que ele confiava, que ele tinha treinado e talvez não fosse tão conhecido do mundo futebolístico, principalmente da parte da Argentina. E o que ele disse no ouvido daquele rapaz antes de entrar? Disse: olha, mostra que você é melhor do que o Messi. Então, para mostrar que é melhor do que o Messi, meu amigo, tem que fazer gol, né? Tem que fazer, sair vitorioso. E aí, com este chiadinho no ouvido que o técnico deu no ouvido do jogador que entrou e fez o gol. Foi o gol da vitória, foi o gol, né, do triunfo, do vencer a Copa. Então eu digo no seu ouvido: mostre que você é melhor do que você é. Mostre, você consegue, você pode. E isso em Cristo Jesus, certo? Eu estou com um material muito bacana, né, na minha mente também aqui, né, com a gente aqui, que eu encontrei, gente, muito bom,
dou graças a Deus, né, porque a gente vai estudando, vai vendo coisas bacanas. Antes de tudo, se você quer ser vitorioso, eu vou mostrar 75 livros para vocês, mas é rápido, porque aqui nós temos 73 livros. Se você ler, você vai ser vitorioso, e mais do que vitorioso, porque você vai conhecer a verdade, e a verdade vai libertar você. Nós temos esse livro aqui que é de um juiz federal. Ele é juiz federal, ele é evangélico, ele é muito conhecido na área, né, de direito, e também na área de palestra. É William Douglas. Ele fez esse livro em parceria com Rubens Teixeira, que é um grande administrador. As 25 leis bíblicas do sucesso. Olha só, as 25 leis, né, bíblicas do sucesso. Então, eu já li, você pode ler também. E quero apresentar, não podia faltar, né? Você quer ter sucesso? Então, leia Nascemos para Brilhar, que com certeza você conseguirá, né? Olha só aqui, né? O livro do William Douglas, 250 mil livros vendidos no Brasil. 250 mil. É bom. O caba é bom. Abençoado de Deus. Ele sempre usa muito a palavra de Deus para se expressar para o seu público, como a gente faz também. E eu não vou deixar de fazer diferente. Hoje nós vamos falar sobre o tema vitorioso, e a gente poderia usar aqui a carta que foi escrita para Coríntios, a primeira carta, capítulo 15, versículo 57, onde diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você quer vitória? Você quer triunfar e vencer? Então, é através do nosso Senhor Jesus Cristo que você vai conseguir essa vitória. Como eu lhe disse, você pode ser vitorioso em Cristo, em tudo, em todas as áreas que você possa imaginar. Você pode ser vitorioso também sozinho, sem ter ninguém. Mas aí, como é que vai ficar a parte espiritual, né? E você pode ser vitorioso, né? Eu vou chamar de vitorioso, né? Com o inimigo que já perdeu a parte espiritual. Você vai ter muita matéria, dinheiro, fazendas e indústria, isso, aquilo, outro, mas de nada vai lhe adiantar. Você lembra daquela passagem quando fala do homem que tinha Lázaro lá fora, o coitado cheio de ferida, querendo comer pelo menos o que caía do chão, e não deram? Davam os cachorros, mas não davam para ele. Aquela história diz que o homem se banqueteava todos os dias. Todos os dias tinha banquetes e banquetes na casa dele. As pessoas convidadas, todo mundo, né, chique, todo mundo bacana, todo mundo ricaço. Mas a história conta que quando o homem morreu, ele foi direto para o inferno. E Lázaro, que era o pobrezinho, mas era um pobre que talvez Deus até permitiu para que muitas pessoas fossem salvas através dele. Ele era conformado no ser que ele tinha, e quando morreu foi levado para junto dos braços do nosso Deus maravilhoso. Então, se você, né, tem um plano para ser vitorioso, execute esse plano em Deus, com a graça de Deus. Deus tem sempre um plano, né, para nós. E desde a criação, ele diz que nos conhece antes da gente nascer, ele já nos conhece. Então, ele já nos conhece e ele executou. Como foi que Deus fez? Com a vitória de Jesus na cruz, né? Ele venceu a morte e está mostrando que a gente pode vencer também. Então, se nós pudermos vencer a morte, imagine vencer qualquer uma outra coisinha que possa estar por à frente da gente. Então, tenha, por favor, uma base sólida nessa verdade. E assim, não importa o que acontecer, não vai importar o que acontecer, vai ter certeza que está no caminho certo e que pode confiar em Deus. Pode confiar em Deus que te ama e te conduz, certo? Então aí a gente já poderia, vamos usar só passagens bíblicas, são 10 passagens bíblicas que a gente vai falar sobre isso. Lá no Provérbio 21, 31, gente, no último versículozinho, 31, diz o seguinte: o cavalo, né, prepara-se para o dia da batalha. Você pode preparar o cavalo, pode preparar qualquer coisa que você tenha para o dia da batalha, para o dia que você vai fazer seu concurso, para o dia que você vai querer conquistar o seu grande amor, para o dia que você quer conquistar algum sucesso no esporte, seja onde for. Mas diz o provérbio que mais a vitória vem do Senhor. Então, se você estiver com o Senhor Jesus Cristo, você vai ter calma na hora, né? A graça de Deus, a sabedoria vai vir com você para que você desenvolva aquilo que você está fazendo naquele momento para sair um vitorioso. Então, não perca tempo, né,
em não estar com Deus. Não estar com Deus é uma perda de tempo. Então fique com Deus, que com certeza você será vitorioso. Mas o cavalo pode ser preparado para a batalha, como você pode preparar qualquer coisa para a batalha. Você pode, né, fazer... O que houve com o Golias? Né? A gente sempre fala isso. Ele se vestiu com aquela armadura toda de ferro, né? Com aquela espadona toda, né, muito pesada. Ele fez tudo, mas o que aconteceu com ele? Ele não estava com o Senhor, ele não estava com Jesus. E aí ele não obteve vitória, ele obteve derrota. Foi derrotado por um pequenininho, mas era um pequenininho que estava preparado para a batalha na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa que eu posso dizer para vocês: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está sempre falando. Ao vencedor, olha só a promessa aqui em Apocalipse, né? Capítulo 2, versículo 7. Tem gente que tem medo de Apocalipse, tem medo de ler. Não tenha medo não, porque diz assim: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Olha só, o que aconteceu lá no início, quando Deus criou tudo, depois criou Adão, depois criou Eva, botaram a perder o negócio, né? Botaram a perder, porque Deus pediu que eles não comessem da árvore da vida. Naquele momento eles não mexessem naquilo ali. Então desobedeceram aí, se ferraram e ferraram a gente também. Então hoje graças a Deus, que Deus mandou aí profeta, mandou reis, né? Mandou missionário, mandou de tudo. Mas a coisa não estava indo conforme a graça de Deus. Então ele resolveu mandar o próprio filho. Vou mandar meu filho, e meu filho vai ser vitorioso, vai conquistar muita gente. Então é o nome mais procurado, mais pesquisado que existe hoje, se você olhar na internet, é o nome de Jesus Cristo, que está desde 2020, né, que ele veio a nascer, que a gente fala. Então, ao vencedor, você quer ser vencedor, você quer comer da árvore da vida, então esteja com o Espírito Santo de Deus, com Jesus e com o Deus poderoso. Se você ler a Bíblia, ela foi escrita, a Bíblia foi escrita para quê, gente? Ela foi escrita para nos consolar, para nos alertar. Quem é que não tem problemas na vida? Quem é que não tem dificuldades na vida? Seja ele financeiro, seja ele até de raciocínio, seja ele qualquer, né? Às vezes de movimento, tem gente que às vezes nasce com deficiência física. Então a Bíblia nada mais é que um livro para nos consolar. Então você está desconsolado, está desanimado, então leia a Bíblia, leia que você vai ver a melhora que você vai ter em sua vida, porque ela vai lhe alertar, principalmente se você leia todo, mas claro, você leia comece pelo Novo Testamento, né? Depois você vai lá para Provérbios, Eclesiásticos, livros maravilhosos que ele vai lhe alertar, ele vai lhe consolar, né, dos perigos que teremos que enfrentar. Ora, se nós estamos numa terra dessa, por que a gente vai ficar... Acha que a gente vai ficar numa boa, sem ser tentado por alguém, por alguma coisa? Ora, muitos problemas vão surgir, porque nós temos o que, gente? Quando Lúcifer saiu do céu, que ele foi expulso porque ele estava querendo incriminar a gente diante de Deus, e Deus não permitiu, porque ele não queria ninguém incriminando os seus filhos, porque Deus é amor, Deus é perdão, então ele foi expulso. E diz a Bíblia que junto com ele veio um terço dos anjos. Um terço. Imagina aí, nós temos um terço de anjos que era de Deus, que se transformaram em anjos do maligno para perturbar a gente. Então, se a gente está sendo perturbado, com certeza é obra do maligno. A gente perdeu a fé, a gente já perdeu a esperança, a gente não tem com quem conversar, né? Não tem com quem nos dar uma força, e às vezes por isso que é bom, quando você não está legal, procure logo ajuda, fale com alguém, seja quem for, mas claro, eu gostaria que você falasse com alguém que tivesse, né, Deus no coração, que tivesse Cristo no coração, que conhecesse a palavra de Deus, ou especialistas, mesmo que não conheçam Deus, mas eles conhecem a parte científica que poderá vir a lhe ajudar. Então a Bíblia foi para isso. Foi feita, existe para nos consolar e para nos alertar
de tudo que possa vir aí por à frente. Então, outra coisa que nós temos em Filipenses, no capítulo 3, que foi escrito, do 13 ao 14, foi dito o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Olha só, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo lá para Filipenses, ele disse isso: olha, vamos deixar de olhar para trás, principalmente para aquelas coisas, como a gente já conversamos em outros vídeos, aquelas coisas negativas, aquelas coisas que não servem para nada. Então, se não serve, deixa lá para trás. Vamos avançar. Como é que você ganha o jogo? Avançando. Se você se retranca, como vai fazer gol? Todo mundo na retranca, todo mundo do meio de campo para trás. Como é que vai acontecer esse gol? Então você tem que arriscar o quê? Arriscar em Deus e avançar para você chegar na vitória que você quer. Você precisa conhecer o plano de Deus para você lutar com vantagens. Você quer lutar com vantagem? Olha, imagina, você conhece o plano, né? Você vai construir um prédio, conhece todo o projeto desse prédio, já viu tudo, olhou tudo direitinho, viu que vai ficar seguro. Mas, por outro lado, tem um que vai construir um prédio e não tem projeto, não tem plano, não tem nada. Faz de qualquer jeito. O que vai acontecer? Desgraça. Vai acontecer que vai rachar, vai dar defeito na instalação elétrica, na hidráulica, e aí vai faltar talvez entrada para a sua internet, entrada para a sua antena que você vai estar aí de algo da Sky, sei lá, da Claro, de alguém desse tipo. Então, você precisa conhecer o plano de Deus aí para lutar com vantagem. Aí você vai lutar com vantagem. O mais incrível da palavra de Deus é que após nos alertar de cada desafio, Deus nos dá uma promessa de vitória com valor inexplicável, né? A vitória que Deus vai nos dar, você não vai ter nem como explicar. Alguém vai te perguntar como você fez isso, como você alcançou isso. Tem coisas que as pessoas me perguntam sobre minha vida, eu falei, olha, foi Deus, simplesmente isso. Eu não tenho como explicar, porque aconteceu, né? Foi uma coisa inefável, uma coisa maravilhosa, uma coisa muito gostosa, que eu só tenho a dizer que foi Deus que permitiu. Eu tenho, graças a Deus, uma família que, se você me perguntar como foi que você formou essa família, olha, foi Deus, né? Eu conheci o plano de Deus e junto com esse plano eu avancei, eu lutei e aí tive vantagem. Tenho vantagem hoje. Então é assim, a minha vida começou muito simples, muito humilde, uma família muito humilde, mas graças a Deus, com a graça de Deus, hoje eu posso dizer que ainda somos humildes. Nós somos humildes em Cristo Jesus, em Deus Todo-Poderoso. Então você quer realmente ser o vencedor? Então Deus vai lhe dar o direito de comer da árvore da vida, né? Aquela que o Adão e Eva comeu e ferrou com a nossa vida, né? Mas Cristo veio, é o novo, a gente pode chamar assim, o novo Moisés, né? Quando Jesus estava nas pregações, as pessoas perguntavam e achavam muito parecido com o que Moisés tinha feito para tirar o povo lá do Egito, né? O povo de Deus. Então, eles tiveram assim, mas só que foi diferente. Jesus veio para que se cumprisse, né, o que estava escrito. Porque eles diziam sempre, a lei de Moisés, mas não cumpriam. Não cumpriu a lei de Moisés, né? Então, eu tive, graças a Deus, muitas vitórias na minha vida. Gente, eu, professor, ser chamado para ser diretor de um hospital, imagina aí, né? Um hospital regional, onde pega 3 cidades, né? Mais ou menos aproximadamente quase 40 mil a população que diretamente dependia do hospital. A gente com mais de 150 funcionários diretamente, fora os indiretos, e consegui. A pessoa chegar e perguntou, como foi isso? Deus, não tem outra explicação, porque eu nunca tinha sido diretor de algo tão importante, né, como um hospital. Mas me dei muito bem com os funcionários, muito bem com os pacientes, né, com os fornecedores, graças a Deus, com a administração da época. Foi uma coisa que ficou marcado em minha vida para sempre, né, essa vitória que eu consegui de chegar em um local
que jamais eu esperei que ia acontecer. Quando de repente chegou na minha casa o convite para que eu fosse o diretor do hospital, eu fiquei sem saber o que dizer. Aí eu perguntei: Senhor, se fosse você, Jesus, o que você diria, Jesus? Sim ou não? Aí Jesus disse: sim, sim, porque se você deixar, eu trabalho com você. Se você deixar, eu lhe ajudo. Se você deixar, eu lhe conduzo. E aconteceu, né? Provei, né, da graça de Deus, fazendo um trabalho que está guardado no coração das pessoas que passaram lá, né? Então, outra coisa que a gente quer, você quer ser vitorioso? Então, ó, tá no segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Diz o seguinte: semelhantemente, escute aí, nenhum atleta é coroado como vencedor se não cumprir de acordo com as regras. Foi aquilo que Augusto Cury disse: não é digno de subir ao pódio se você não é um vencedor, né, que venceu dentro das regras, que você não burlou o negócio. O que adianta você chegar primeiro em uma corrida, em uma maratona? Você chegou primeiro, mas você não fez o percurso todo. Você pode ter pego uma carona numa bicicleta, ou numa moto, ou pode ter pego um caminho mais curto e chegou primeiro. Mas você sabe que você é um derrotado. Você foi derrotado 2 vezes. Derrotado porque perdeu. Na verdade, você perdeu, porque você chegou em primeiro, mas podem descobrir que você fez essa besteira, né? Perdeu. E perdeu a chance, talvez, de chegar em primeiro lugar se você tivesse ido de acordo com as regras. Então não adianta você burlar. Alunos, eu sou professor, né? E tive muitos alunos e eu dizia para eles: olha, o que adianta você fazer uma prova, tirar um 10 às custas do seu colega? Você tirou um 10 às custas dos amigos que sabiam mais do que você, ou de uma pesquinha que você escreveu na mão, ou que você levou na boca, sei lá, tem tanta técnica que eles fazem que só você imagina. Você, como professor, ia ver como é que era. Então, o que adianta tirar um 10 agora e lá na frente, nos vestibulares da vida, lá nos concursos da vida, você vai levar pau, não vai passar. Vai demorar muito tempo para conseguir chegar lá. O que vai adiantar? Então aprenda, preste atenção no que o professor está dizendo, faça pergunta, anote, faça anotação do que está escrito no quadro, do que o professor está dizendo, que com certeza, se você aprender, é aquela coisa, aprendeu, dificilmente vai esquecer. Dificilmente você vai esquecer, porque você aprendeu. Agora, se você pescou, né? Se você colou, tem gente que até passa a prova, né, para o amigo responder, ele pega o do amigo, fica aqui dizendo que está respondendo, para depois trocar de volta e o cara tirar uma nota boa. E aí, o que vai adiantar? Então, olha, semelhante, nenhum atleta é coroado como vencedor se ele não cumprir as regras. Pode ser coroado, mas foi coroado de forma errada, de forma maligna. Aí não vai adiantar. Uma outra coisa que a gente vai ver na carta de João que fez, né? Escreveu o Apocalipse, ele que escreveu o Evangelho de João, né? Então o que ele diz? Ó, o que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus vence o mundo. Você quer ser vitorioso? Então tem que vir no caminho de Deus. E está, né, com certeza no caminho certo. Se você é nascido de Deus, você vai vencer o mundo. Aí diz assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quantas pessoas, gente, não foi curado, né? Foram curadas porque Jesus perguntava: você quer ser curado? Eu quero, pois tua fé te curou. Pessoas que vieram atrás, né? Pessoas que nem eram de Deus, né? Mas tiveram doenças em casa, né? Como aqueles grandes, né, comandantes de exército e tudo, vinham atrás de Jesus, que tinha um servo doente em casa, o que fazer? Aí ele: olha, vamos lá. Ele: não precisa o senhor lá em casa. Basta você dizer uma palavra e meu servo vai ser curado. Que fé, gente! Ele falou, eu não vi tamanha fé. Onde eu andei em tanto lugar, mas não vi pessoa de tamanha fé igual esse sujeito. E o sujeito: não precisa você ir, basta você dizer uma palavra. E o homem foi embora. Quando chegou em casa, perguntou, o homem tinha sido curado exatamente na hora que ele conversou com Jesus, que ele procurou. Mas teve que procurar. Tem que procurar.
Se não procurar, não vai dar certo. Tem que procurar. João diz, o que é nascido de Deus, vence o mundo. Ó, se vence o mundo, vai vencer qualquer outra coisa. Agora tem que ter fé. Nascemos de Deus quando aceitamos, quando a gente aceita o sacrifício de Jesus por nós, que a gente passa a conhecer. Gente, eu já falei outro dia do sofrimento de Jesus como foi, né? A questão dos pregos, né? Aqui no pulso para quebrar os tendões, no pé. Agora imagine, gente, a dor da cruz no ombro, que quase ninguém fala. Quase ninguém fala disso. Nós vemos que Jesus, quando foi mandado carregar a própria cruz, Deus até quis que isso acontecesse, com certeza, apareceu, né, um homem para ajudar Jesus a carregar a cruz. Olha, Jesus, Deus feito homem, ele foi ajudado. Ajudaram ele a carregar a cruz, né? Simão de Cirene, né? O Cirineu, foi lá e carregou a cruz um pouco por Jesus. Então, enquanto a gente não aceitar esse sacrifício, a gente não imaginar, a gente pensar, a gente ficar, né, olhando o que Deus fez por nós, dificilmente você vai ser vencedor. Porque você tem que reconhecer, a nossa vitória está na morte de Jesus e na sua ressurreição. E aí, ao nascer de novo pela fé, o que acontece com nós? Somos transformados por Deus. Nós vamos ser transformados e moldados à sua imagem. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, você quer ser a imagem e semelhança de Deus? Então, nós vamos ter que deixar ser transformado por Deus, ser moldado por Deus, com a ajuda do Espírito Santo, que o Espírito Santo não está para brincadeira, gente. Né? Ele está entre nós, ele é capaz de vencer também. Ele nos ajuda a vencer o mundo. Eu tenho uma irmãzinha que está no céu, que ela tinha muita, né, ela falava muito no Espírito Santo. Ela não começava uma reunião sem rezar a oração do Espírito Santo. Tudo para ela o Espírito Santo era o Espírito Santo. E foi uma grande vencedora. Até na morte foi vencida. Ela venceu a morte numa boa. Ela simplesmente estava em pé, disse que não estava bem, deitou na cama e ali Deus permitiu ela passar 3 dias ainda, né, nas máquinas para que para que o povo que amava como ser vivo tivesse menos dor, né? Porque a gente ficou ali com aquela esperança, depois a gente foi vendo que não dava, e aí a hora que Deus disse, eu vou, né? Você vai agora comigo, porque você já cumpriu com sua tarefa aqui nessa terra. Ela foi uma vitoriosa, é uma vitoriosa, porque ela aceitou nascer de Cristo, certo? E já encerrando, vamos encerrar, eu só queria dizer a vocês o seguinte: aprender a confiar plenamente em Deus, e a experimentar paz, experimente paz em vez de pressão. Tem gente que vive numa pressão desgraçada. Vá para a paz em vez de pressão. Olha, a alegria em vez de derrota. Tem pessoas que se lembram, ficam lembrando, como foi dito já em um versículo aqui, né? Fica se lembrando do passado, das derrotas que teve. Passou. Olha, se Thomas Edison, que eu costumo citar, se ele fosse olhar para trás, as derrotas que ele teve, quando ele quis criar a lâmpada elétrica, ninguém tinha lâmpada elétrica hoje. Mas ele viu o quê? Para trás ele viu assim, olha, do jeito que eu fiz, não dá certo. Eu tenho que fazer diferente. Então ele aprendeu, sei lá, centenas de formas de como não fazer uma luz. Pronto, essa aqui eu já sei que não dá para fazer. Não dá para fazer assim, então eu vou ter que mexer mais. Então, em vez de você experimentar, né, a pressão, experimente a paz. Em vez de você experimentar a derrota, experimente a alegria. E tenha paciência em vez de irritação. Irritação tem matado muita gente, tem levado muita gente a ter problemas de saúde, ou de câncer, ou de coração. Quem é muito irritado, primeiro vai perder a salvação, né? Porque não dá para entrar no céu irritado, né? Você tem que ter amor. Irritação quer dizer raiva, quer dizer ira, quer dizer loucura. Então, fique com Cristo, Jesus, e fica aí a dica, né, dos livros, né? Para você aprender realmente a ser vitorioso. A Palavra de Deus, temos também o livro do William Douglas Rubens Teixeira, né? São as 20 leis bíblicas do sucesso, e o nosso livro Nascemos para Brilhar. Fique com Deus,
Amanhã a gente volta e mais uma vez eu digo a você, estou precisando de você, que você olhe meus vídeos, que você compartilhe meus vídeos, que você assine o canal, né? Assinar não paga nada, você não paga nada, você só vai se inscrever lá, coloca o dedinho lá no sininho para receber sempre quando eu vier vídeo, né? Não é o Wesley? O Wesley já é meu inscrito, né? É meu afilhado, já está inscrito, então vamos, com a graça de Deus, vai dar tudo certo, com certeza. Coragem, coragem e vamos à vitória em nome de Jesus.